Abra a tua Bíblia comigo, sem muitas delongas, prometo ser breve para não lhe causar enfado. Ezequiel. Já preguei sobre esse texto várias vezes. Nós nos encontramos em meio a desertos, a situações contrárias, adversidades da vida, e a situação parece que estamos em cativeiros, parece que estamos vivendo momentos que nunca irão terminar. Quando a gente faz uma autoanálise da nossa vida, parece que as coisas, elas tendem a se estar piorando. Então, quando olhamos, parece um vale de ossos secos. O livro do profeta Ezequiel, ele tem uma linguagem. A Bíblia, ela é composta, a leitura ou a escrita da Bíblia sagrada, de três linguagens: a figurada, a alegória e a literal. O livro de Ezequiel, ele é um livro difícil de interpretação, porque ele é um livro que tem muitas figuras, muitas alegorias, certo? E mesmo diante de uma dificuldade interpretativa do livro, em Ezequiel 37, a partir do verso 1, ele não é tão difícil de se entender, porque o próprio Deus diz ao profeta e fala ao profeta a visão que o profeta está tendo, a alegoria que o profeta estava tendo do momento que pairava sobre Israel. Israel tinha se prostituído, estava fraco, perdendo força, não tinha mais referência espiritual. Literalmente Israel estava morto. Deus pega o profeta Ezequiel, leva ele a um determinado local, para que ele pudesse ter uma visão ampla do que estava acontecendo espiritualmente sobre a nação. Olha só, no verso 1 em diante diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele veio e levou um vale de ossos secos. O Espírito Santo vem, toma o profeta e leva o profeta num vale de ossos secos. E ele me levou de um lado para o outro. Ele andava em círculo, ele estava ali caminhando, observando isso. E ele pôde ver que era enorme o número de ossos no vale, e que eles estavam sequíssimos, diz algumas traduções, muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? A vida do fulano pode melhorar? A casa desta pessoa melhora? A empresa desta pessoa melhora? A vida espiritual dessa família melhora? O profeta responde: ó soberano Senhor, só tu sabes. Começou a cooperar aqui, desliga aqui para nós um pouquinho. Só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha só que coisa interessante. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Olha só que isso. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso, cada osso ao seu osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, e depois pele, mas não havia espírito neles. Não havia espírito. Verso 9. A seguir ele me disse: profetiza ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano,
o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopres dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Coloca a mão à altura do seu coração. Eterno Deus e bondoso Pai, estamos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe. Foi tudo gerado no Teu Espírito. Tua palavra foi lida, nos dê graça para poder entender, ó Senhor, a Tua vontade, o Teu querer e o Teu ajuda. Em nome de Jesus. Bom, o que eu aprendo com esse texto bíblico? O que a Bíblia me ensina de forma, através da revelação da palavra, do entendimento da palavra? A primeira coisa que eu aprendo está no verso 1. No verso 1, que Deus nos transporta para lugares que às vezes não é um lugar que nós esperamos, que nós desejamos. O profeta não foi para o vale, no verso 2 depois, verso 1, porque ele quis. Ele não foi para um vale de ossos secos, porque ele desejou. Ele vai ao vale porque o Espírito o conduz. Porque o que vale, na verdade, na nossa vida, é o que Deus deseja, não aquilo que eu quero. O fato, preste atenção, o fato do profeta ser conduzido pelo Espírito, a primeira coisa que eu aprendo, que tem momentos que Deus vai me levar a lugares que eu nem sonhei que estaria, ou desejaria estar. Amém, gente? Ver o que queremos é bom demais. Ver aquilo que nós desejamos é bom demais. Eu estou morando agora em um apartamento, e eu tenho uma visão mais alta. Eu estou no 15º andar. É muito bonito. Ver os meus filhos aqui na igreja me enche de alegria. Cidade de Goiânia é maravilhoso. Mas Deus leva aqui o profeta a ver um vale de ossos secos. Porque nós estamos esperando que Deus nos conduza para que a gente consiga ver lugares maravilhosos, momentos especiais. Mas o texto aqui está dizendo que Deus o conduz a ele a um vale de ossos secos. Era uma visão horrível, apavorante, e Deus leva ele. Se eu sou conduzido pelo Espírito de Deus, eu não vou ver às vezes o que eu quero ver. Às vezes, ou a maioria das vezes, ou em todas as vezes que o Espírito Santo me conduzir, eu vou ver o que eu preciso ver. É diferente ver o que eu quero ver, para ver aquilo que eu preciso de fato enxergar. Existe um universo que separa essas duas ideias: ver o que eu quero e ver o que eu preciso ver. Porque aparentemente, tanto eu quanto você, nós maquiamos uma situação. Às vezes nós maquiamos e não queremos que as pessoas olhem para nós, ou nós não olhamos para a realidade da forma que Deus está nos mostrando. Aí eu pergunto para você: como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? E isso só é definido porque eu deveria fazer a primeira pergunta, que é crucial: como é que está o teu tempo a sós com Deus? Porque não me adianta falar que vai tudo bem se o teu tempo a sós com Deus não existe. Porque é baseado no tempo a sós com Deus que as coisas vão ter os seus pilares nos seus devidos lugares. Porque somente em Deus eu construo a minha vida. Somente em Deus
eu construo a minha casa. As crianças cantaram aqui: ó, não construa sua casa na areia, construa sobre a rocha. É no tempo a sós com Deus que eu vou de fato começar a ver o que Deus quer que eu veja, que Deus quer que eu enxergue. E é isso que eu encontro aqui. E Deus nos chama esta noite para ver o que você precisa ver. E a primeira coisa que você tem que fazer nesta noite é olhar para você mesmo. Como é que está aí? Como é que está a sua estrutura, a sua casa, o seu tempo a sós com Deus, o seu cristianismo? Como é que está? Como que ele se encontra? Israel estava alongado de Deus, distante, sem Deus. Deus chama o profeta e fala: vem cá, eu vou te mostrar o que eles não conseguem enxergar. Eu vou mostrar para vocês o que os olhos humanos não conseguem revelar. Eles estão levando a vida deles de qualquer jeito, de qualquer forma e de qualquer maneira. Mas eu vou trazer você aqui, profeta, e você vai ter uma visão diferente. Olha para o vale. Olha para o vale. E quando ele olha para o vale, ele vê ossos sequíssimos. Ele não vê um esqueleto, ele vê ossos esparramados, bagunça, mistura, vários ossos. Uma situação de morte, de destruição. Porque quando nós somos confrontados por Deus, eu e você, Deus não mascara a situação. Eu mascaro. Deus não mascara a situação. Deus traz a revelação plena. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e nuas diante de Deus. Eu olho para o Júnior, eu vejo o Júnior, um rapaz bonito, cabelo, uma barba muito bem encorpada. Mas eu não consigo ver o que Deus vê lá dentro. Não é verdade, Júnior? Vocês olhem para mim, esse homem bonito, alto, moreno alto, bonito e sensual. Vocês não sabem o que Deus enxerga aqui dentro. Vocês não sabem a ótica que Deus tem de mim. Porque é isso que vale. Aí ele mostra aquele vale. Só que ele não deixa só na visão. Ele fala: assim está o meu povo. Assim, Ezequiel, está a minha nação. Assim estão as famílias. Assim está o pai, a mãe, o filho, a criança. E falar de criança, você que é papai, não dá o smartphone na hora do culto para o seu filho, que daqui a pouco ele não vai querer vir mais para o culto. Faz ele cantar uma música do seu lado. Depois do culto, entrega o smartphone para ele. O seu filho, ele forma a personalidade até os 9 anos, depois não tem mais jeito. Só uma dica. Só uma dica. Amém? Só uma dica. Eu me preocupo com crianças sentadas na hora da música, porque criança gosta de música. Quantas das vezes vocês não viram aqui levantando as crianças que ficam sentadas? Quantas das vezes? E você, pai, se eu fosse você, eu colocava do lado e falava: agora é hora de nós cantarmos uma musiquinha. E cante com ele, na hora da música, do louvor. Porque daqui a pouco, ele vai entrar aqui e vai ficar sentado, um adolescente, um jovem, que não vai querer expressar nenhuma gratidão diante de Deus. É sério que eu estou falando. Porque eu já passei os meus filhos por essa idade. É muito sério. Voltando ao texto, Deus não mascara nenhum tipo de situação, mas Ele mostra aquele vale de ossos secos e uma situação de adversidade, de realidade.
E aquela situação contemplativa do profeta Ezequiel, quando ele olha aquela situação, Deus não deixa somente à vista, mas ele fala o quê? Eu falo, olha, eu estou te mostrando a situação, mas eu posso mudar essa situação. Eu te levo a esse vale, revelo a situação, e eu posso mudar esta situação. A primeira coisa que eu aprendo é essa, que Deus me leva em lugares que às vezes eu não estou preparado, mas é a pura realidade. Hoje Deus vai, realmente mudar algumas coisas que estão lá no vale, e trazer esta mudança para que algo possa acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Agora imagine a cena, um vale, cheio de crânios, ossos, cheio de morte, de destruição. E a Bíblia diz que Deus fez o profeta andar sobre o vale, em círculos. Ele começa a andar e ele faz uma análise. Pelo profeta, ele não queria estar ali, mas Deus o faz caminhar. Deus o faz, não ele ficar parado, porque nós não podemos ficar parado diante de uma situação. O que vai provocar a mudança na minha vida é eu tentar, em Deus, dar o primeiro passo para sair daquela situação. É eu escutar a voz de Deus, Deus mostra o caos a qual me encontro, e eu decidir, eu não quero mais estar ali, eu quero estar aqui. A sua vida só muda quando você der o primeiro passo. Se você não mudar, a sua vida não muda. E aí aquele episódio dele estar andando sobre o vale e não ficar parado, eu aprendo outra coisa, que eu não posso ficar parado na minha vida, estacionado. Eu tenho que começar a andar, e para dar voltas e analisar a minha vida. Faz uma autoanálise da sua vida. Quando ele começa a andar no vale, imagine que essas caixas, esses instrumentos sejam os ossos. Ele começa a fazer uma análise. Porque se eu fico parado esperando o tempo passar e não fazer uma autoanálise, eu posso não tomar posições. E eu volto a frisar aqui, o que vai fazer a minha vida mudar são as posições que eu irei tomar depois da análise que eu fizer. Ele começou a analisar. Ele viu ossos de crianças, ele viu ossos de pessoas maiores, ele ficou analisando aquilo, e ele falou, olha, que situação de morte, que situação, eram numerosos, diz a Bíblia. E aí Deus faz uma pergunta no versículo seguinte, ele pergunta, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Porque Deus nos desafia desta forma. Deus parece que sempre Ele nos desafia, nos provocando. Olha só, Deus nos provoca, para que a gente não fique parado, estacionado. Há uma provocação de Deus. Talvez esse vale que você está passando, essa situação de osso seco, é uma provocação de Deus para você reagir, para você tomar um posicionamento, fazer uma análise, saber que Deus está revelando coisas e analisar essas coisas, e aí a partir de hoje eu não quero mais estar aqui, eu dou um passo para que Deus mude a minha sorte. Você pode dizer amém? E ele pergunta, esses ossos poderão viver? Olha só, Ezequiel conhecia Deus, era profeta sobre Israel. E ele responde, tu sabes, Deus, tu sabes todas as coisas. A coisa que eu aprendo aqui nesse versículo, quando o profeta diz, Senhor, tu sabes, o Senhor é soberano e o Senhor sabe.
Porque havia uma pergunta, uma indagação. Deus fala: poderão viver esses ossos? Não era a palavra do profeta, mas a palavra de Deus. E o profeta transporta esse poder de trazer vida para Deus, e dizendo: só o Senhor pode. O que eu aprendo aqui? Que a última palavra sobre a tua vida vem de Deus. Você faz um diagnóstico, você vê morte, você vê desilusão, você vê problemas, dificuldade, você vê ossos secos, você vê um cemitério, você vê uma situação fora de controle, você vê tudo isso. Você começa então a não ficar parado, um desejo de mudança inunda o teu coração, há um desejo de uma luta, de uma oração, de buscar mais de Deus, de falar: Deus, eu não nasci para isso. E aí Deus vem e fala: essa situação pode mudar. E o profeta diz: a última palavra vem da tua boca. Tu sabes. Isso é tempo com Deus, é conhecer o coração de Deus, é saber que Deus pode todas as coisas. Fé não é determinar o que Deus vai fazer. Fé é acreditar que Deus pode fazer. É diferente. Porque tem gente que fica determinando o que Deus tem que fazer. Fé é acreditar que Deus pode fazer. Não é dar ordem para Deus. E a última palavra então não vem do médico. Você que precisa dessa palavra, deixa eu falar. A última palavra não vem do médico. A última palavra não vem do teu patrão. A última palavra não vem de Brasília. A última palavra não vem de ninguém. A última palavra sobre a tua vida vem de Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga aleluia. Amém. Olha só, queridos, quem é a pessoa? Dá para nascer a pessoa que vai dizer sobre a sua vida que nunca mais vai acontecer alegria na tua casa. Dá para nascer outra pessoa para dizer que a tua vida não tem jeito. Dá para nascer. O diabo não tem poder para dizer que não tem jeito sobre a tua família. Deus tem a última palavra sobre a sua casa, em nome de Jesus. E se você crê nisso, levanta a tua mão direita e expresse algo. Eu creio. Pode estar um vale, pode estar uma perseguição, pode estar uma derrota, mas a última palavra vem de Deus. Eu estou falando de ossos secos. Eu estou falando de morte. Agora, segundo os estudiosos, há aproximadamente 200 e poucos ossos em nosso corpo, no nosso esqueleto. 206, aproximadamente. Na fase adulta. E juntos eles formam um esqueleto. Sem os ossos, sem os esqueletos, só preste atenção, nós não iríamos ficar em pé. Observe que os ossos estavam ali, só que não era o esqueleto, era cada osso, fêmur, a tíbia, o perônio, falange, falangia, todos aqueles ossos do corpo humano que compõem, estavam ali misturados. Não estava um esqueleto aqui, um esqueleto ali, e isso fala de estrutura. Quando o profeta tem a visão daquele vale, dos ossos misturados, está falando de família sem estrutura, está falando de casa sem estrutura, está falando de filhos sem estrutura, está falando de quê? De pessoas que não têm estrutura. É isso que ele está falando. E quanto vale, né, uma estrutura, uma casa alicerçada? Preste atenção. Quando falamos de esqueleto, de ossos, lembramos de morte, múmias. Lembramos de Faraó. Faraó representa Satanás. Quando Deus manda o profeta olhar sobre o vale e profetizar, gera sonhos no coração do profeta. E quando falamos de sonhos, lembramos de José no Egito, diferente de Faraó.
Existem dois tipos de pessoa: aqueles que enterram sonhos, que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, no mover profético. E existem pessoas que sonham, que profetizam, que declaram, que estabelecem no mundo do Espírito um ato profético: eu creio, vai dar certo, Deus vai mudar a minha sorte. Por isso que eu creio muito no poder da oração. E crente que não ora é crente que não vê vitória. E eu não quero ver vitória na vida somente do que ora. Eu quero provocar isso na minha vida, porque se eu não cuidar, a minha casa vai virar um vale de ossos secos. Querido, quando falam de ossos, está falando de estrutura. E quantas casas estão com as suas estruturas desmontadas? Parece que a vida acabou, a alegria não existe mais. Pais que não conseguem mais ter o contato com os filhos, filhos que não conseguem mais ter contatos com os pais, casamentos que estão à beira de um abismo. Nós vivemos um caos. Preste atenção sobre isso. Agora, amém que tinha esses ossos e essas estruturas. Porque quando o profeta olha, mesmo ele não conseguindo enxergar a dimensão do que Deus ia fazer, mesmo que na tua casa, na minha vida, nas nossas vidas, esteja um desacordo, um desarranjo, uma situação de morte, de destruição, basta a gente acreditar que existe um soberano que pode mudar a nossa história. Diga amém. Agora, como que Deus vai restaurar, pastor, se só tem ossos? Aí Deus fala: profeta, profetiza, libera uma palavra. Profeta, libera algo, ora, creia, abra a boca, que da sua boca emane vida. Que da sua boca, profeta, saia algo que possa gerar vida. Quem está entendendo? Deus manda ele profetizar. Aí o profeta ele enche os pulmões de ar. E ele dá um grito. Ele dá um grito. O texto diz que ele fala bem assim: ouçam a palavra de Deus, ossos. Uma loucura, irmão. Às vezes nós falamos: vamos orar, irmãos, abre a tua boca, declare sobre a tua família, levanta a tua mão direita, profetize. Você fica calado. Olha o poder da palavra que sai da sua boca. O profeta, então ele me disse: profetiza a esses ossos, e diz a esses ossos: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos ouvem, irmão? Hein? Sabia que nós temos ossos que trabalham na nossa audição? 3 ossos, os menores do nosso corpo: bigorna, estribo e o martelo. Um tem 2 milímetros, é o menor do corpo humano. Quando Deus fala para o profeta: fala algo, o menor osso do corpo humano é usado por Deus, porque Deus pega os que não são para confundir os que são. Deus pega os humildes, levanta e abate o soberbo. Deus não disse para que ele fizesse outra coisa. Ele disse: diga, grite, para que o estribo, a bigorna e o martelo, que são os 3 pequenos ossos da audição, comecem a trabalhar para que a estrutura volte a ter vida. Quando Jesus vem, ele vem com um espírito humilde, não altivo. Fala para o seu irmão: menos. Fala: você não é tudo isso. Alguém te enganou.
Olha só, queridos, Deus começa pelo menor. Quando o profeta vai na casa de Jessé, lá em Belém, os irmãos de Davi, os maiores da casa, os mais velhos, vieram, já estavam preparados, e Deus falou ao coração do profeta: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, e não é esse. O profeta Samuel fala: existe mais alguém nessa casa? Jessé falou: tem um menorzinho, ele está lá cuidando das ovelhas, lá fora, manda chamar ele. Manda chamar ele. Quando aquele menininho, Davi, entra, o azeite é derramado sobre a cabeça dele, para que ele se tornasse profeta, rei de Israel, homem de Deus, no lugar de Saul. A bênção de Deus começa do menor. O que significa isso, pastor? Que é pela humildade. Humildade é o caminho da cruz. Humildade é o caminho da cruz. Humildade é o caminho do evangelho. Nós aprendemos aqui com o pastor Arão, semana agora passada. Será que eu estou preparado para obter o que Deus quer que Ele realmente tenha para a minha vida? Será que a minha soberba, a minha altivez, será que eu consigo administrar tudo que Deus deu para mim? Quem estava aqui? João Batista, Jesus mesmo disse: olha, nascido de mulher, não há ninguém igual a João Batista. E quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, quando ele vê Jesus, e ele começa a ver Jesus, ele para tudo, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O importante é que ele, Jesus, cresça, e que eu diminua. Deus pega os que não são, e confunde os que são. Deus pega o que não é, para confundir aqueles que pensam que é alguma coisa. Você pode dizer amém? Diga graças a Deus. Qual que é o segredo na vida do crente, irmão? Paulo fala: nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos por aquilo que cremos, ouvimos e cremos. Esse é o segredo na vida do crente. E a fé vem por onde? A fé vem por onde? Há um segredo quando Deus falou: fala para os ossos. E eu quero dizer para a tua família: há vida para você, há vida para a tua casa, há vida para o teu ministério, há vida para você. E se você crê nisso, se manifeste de alguma forma. A vida. Amém? Diga graças a Deus. Fala para o teu irmão: a fé vem por onde, irmão? Ouvir. Por isso você tem que falar, declarar, não aceitar. Por isso que as orações incendeiam a igreja. Por isso, irmão, uma igreja que ora, um povo que ora, é diferenciado. Porque você vai declarar, mesmo, sabe, irmão, com dores, mesmo com dor de cabeça, mesmo cansado do trabalho o dia todo, você vai declarar: a minha família, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu trabalho pertence ao Senhor, o meu dinheiro é do Senhor. Diga amém. Porque a fé vem pelo ouvir. Lembra de Bartimeu? O que ele era? Ele era o quê? Não é Zaqueu, Bartimeu, cego. Ceguíssimo. Jesus estava passando em Jericó. Redobre tua atenção. Todo mundo que tinha vista, enxergava. Uns chamavam ele, como o Eduardo cantou aqui com a equipe musical. E agora, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, o que eles dizem de mim, quem eu sou? Fala que o senhor é um agitador, um profeta, sei lá, qualquer coisa. E Jesus perguntou para Pedro: e para você, quem eu sou? Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bartimeu, cego, ele ouviu Jesus falar de Jesus. Ele ouviu. Olha só, irmão, isso é poderoso. O poder de ouvir a palavra, o poder de acreditar. Quem tem mais fé? Bartimeu, o cego, ou o coxo,
que estava na porta formosa do templo? Quem tem mais fé? Hã? O coxo queria moeda, enxergava, mas não tinha um posicionamento. Bartimeu era cego, mas ele ouviu falar que Jesus estava passando. O que ele disse? Todo mundo chamava, ô filho de Maria, ô filho de José, esse aí é o filho da Maria e do José. E ele diz que ele é Deus. Quando Jesus está passando, um cego, Bartimeu dá um grito, Jesus, filho de Davi. Amém, gente? O que significa isso? Ele tem uma revelação profética de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. E aí o profeta diz, ossos, ouçam a palavra não minha, mas a palavra de Deus. Então ele disse, olha, assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Quem crê isso, diga amém. Eu quero isso na minha casa, eu quero isso na minha vida, eu quero isso na minha família, aleluia, amém, gente. E ele começou a profetizar vida, versículo 6, né, vai continuando a história. Porém, tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei pele, né, porém um espírito, e vocês, né, estarão com vida, e vocês saberão que eu sou o Senhor soberano. Olha só o versículo seguinte, e ele profetiza, ele não fica calado, ele não fica parado, estacionado, mesmo que você não queira, irmão, quando alguém falar, diga um amém, diga amém, mesmo que você não queira, quando alguém falar para você, dê um glória a Deus, fica parado não, faça algo. Pastor, mas eu tenho que fazer, eu estou pegando isso como base de uma mudança de situação de morte para a vida. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalho. Olha, irmão, começou osso bater com osso. E cada osso começou a procurar o seu osso. Sabe, irmão, eu via uma multidão de ossos, irmão. O esqueleto não estava montadinho, bagunçado, osso sobre osso, osso sobre osso. Irmão, muitos ossos naquele vale, diz a Bíblia, sequíssimos. E aí vem a ordem, porque quando você ora, quando você diz, quando você começa a profetizar, quando você começa a colocar prioridades através da oração, a sua vida começa a entrar em ordem. Vida que não tem oração, redobre a tua atenção. Vida que não tem oração, não tem ordem. Por isso nós temos o nosso alvo de oração na igreja. Priorizar, detalhadamente. Priorize as tuas orações com Deus. A minha vida financeira, a minha vida espiritual, o meu casamento, os meus filhos, a minha esposa, o meu trabalho, né, a minha família, a minha mãe, o meu pai e meus irmãos, Goiânia, o Brasil. Priorize, coloque em ordem. E aí ele começa a dar uma ordem, e aí cada osso começa a se mexer. E a Bíblia diz, cada osso com o seu osso. Isso é tremendo, hein? Deus não faz Frankenstein. Não foi o osso do fulano que se ajuntou ao osso do ciclano, do esqueleto do ciclano. Cada osso foi ao seu osso. Porque Deus é organizado. Deus não faz um Frankenstein. Lembra do Frankenstein? Pegou um pedaço de cada um, foi montando. Cabeça de um, pé de outro. E aí vem um raio, veio no cara, deu vida. Saiu aquele monstro. Cada osso ao seu osso. Deus é um Deus organizado, diga amém.
Sabe o que significa isso que Deus está falando? O que é seu é seu. O que é meu é meu. Cada osso ao seu osso. O teu ministério é teu, o meu ministério é meu. O teu dinheiro é teu, o meu dinheiro é meu. Lute por aquilo que Deus te deu. Diga graças a Deus. Tem muita gente lutando pelo que é do outro. Inveja. Lute por aquilo que Deus te deu. Salve aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Trabalhe para aquilo que Deus colocou para você. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém precisa pegar o que é do outro. Ninguém precisa pegar o que é do outro. Há uma ordem expressa aqui. Cada osso começou a juntar o seu próprio osso. Não importa se a tíbia estava lá, o fêmur estava lá, né? Não importa, houve uma ordem. O perônio estava no sul, né? A ordem foi dada, ele começou a procurar para se encaixar, falange, falangeta, tudo começou a se encaixar, e aí vem a estrutura, irmão, para se manter de pé. Para se manter de pé. Isso é muito importante. Aleluia. Nenhum anjo foi necessário para fazer essa obra. Basta profetizar a palavra de Deus. Nenhum anjo veio ali. Só a palavra de Deus liberada. Só a palavra de Deus dita. Só a palavra de Deus tem poder. Amém, irmão? Engraçado. Quando nós falamos, tem um anjo no meio da igreja, aí o irmão começa, aleluia, glória a Deus, o anjo, cadê o anjo? É a palavra que tem poder. Sabe o que me dói quando eu pego a palavra e pessoas não prestam atenção na palavra? A palavra muda a sua vida. A palavra transforma o teu coração. A palavra muda a tua existência. A palavra traz paz, porque a palavra é poderosa. A palavra tem poder. A palavra é santa. A palavra, ela consegue limpar o nosso interior. Diga amém. Só foi necessário a palavra de Deus aqui, meu irmão. Porque quem é que restaura? É a palavra. Fala para o teu irmão, a palavra restaura. Sabe qual é o problema? Sabe por que não tem mudança, gente? Sabe por que não tem mudança? Porque você não ouve com o coração, você ouve só com o ouvido. Preste atenção em mim agora. Você trata as pessoas do jeito que forma que Deus manda você tratar? Ou você trata do seu jeito? Por isso, redobre tua atenção por gentileza para mim. Por isso que às vezes sua vida está desse jeito. O que a Bíblia fala para você fazer com o teu esposo, mulher? E o que a Bíblia manda você fazer com a tua mulher, esposo? O que a Bíblia manda você fazer com o teu pai, adolescente, filho, jovem, criança, homem, marmanjo, velho? Honrar. A palavra é dita, nós não aplicamos a palavra, porque a palavra só tem poder se ela for deliberada da vontade de Deus. E Deus queria mostrar que ainda aqueles ossos que representavam a situação do povo, poderia ser mudado pelo poder da palavra. Diga amém. Enquanto ele profetizava, houve um ruído. Querido, fala para o teu irmão, profetiza. Vai ter alguma reação, você pode ficar tranquilo. Quer ver? Levanta a tua mão direita para o lado que está a tua casa. E libera alguma palavra para a tua casa. Libera, não estou ouvindo. Libera uma palavra, vai. No 3, 1, 2, 3, vai. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Está vendo um ruído lá. Estruturas estão sendo montadas. Situações estão sendo mudadas. Porque você está crendo naquilo que você está falando em nome de Jesus. Enquanto o profeta ele falava, irmão, uma situação do problema, um vale, irmão. Ele começa a falar, ossos, que situação, irmão, falar para ossos, irmão.
Deus coloca cada um numa situação. Osso! Oh! Deixa ela, ela está me ajudando. Beijinho nela. Osso! Ela está entendendo mais do que muitos grandes. É para fazer barulho mesmo. Enquanto ele profetizava, tinha o que? Uma reação. E ele começou a ouvir um barulho, irmão. Como com um som de chocalho. Ou como é que é? Chocalho. E os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Agora vieram o que? Os esqueletos. Juntaram e ficou as caveiras, os esqueletos. Olha para a tua vida. Não se assuste com a situação que está a tua vida. Porque daqui a pouco vai virar manifestação de Deus. E a vida vai entrar. Não se assuste. Você está olhando, você está vendo caveiras. Você está vendo um desacordo, um desarranjo. Você olha para o teu casamento e fala: eu quero me separar, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você olha para o teu filho e não vê mais solução. Você olha para o teu pai alcoólatra, não tem mais saída. Você vê ossos, um esqueleto, destruição. Aguarda um pouquinho. Aguarda um pouquinho. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora Deus é tão tremendo, irmão, que Ele coloca 2 caixas de ossos para cuidar de 2 órgãos fundamentais da vida. Um é o cérebro, caixa craniana, e o tórax, para guardar o coração. Perguntaram para o salmista algo especial, ele falou: olha, ele responde: eu devo guardar o meu coração para eu não pecar contra ti, Deus. O que eu devo fazer? Guardar o meu coração. Aí Deus coloca a caixa craniana e a caixa torácica para proteger os 2 mais importantes órgãos da nossa vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Agora o que isso tem a ver? Paulo diz, Romanos capítulo 12, que eu tenho que renovar a minha mente, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa caixa craniana, quando Paulo fala isso, ele fala: olha, aqui dentro, a minha mente tem que ser guardada. Quando ele fala do coração, fala das emoções. Às vezes você é caído, ou está caído, ou caiu, por causa das suas emoções. Você olhou e desejou a mulher. Você olhou e desejou a bebida alcoólica. Você olhou e desejou as suas emoções, te fez cair. Por isso que Deus protege muito bem aqui e aqui. Diga amém. E eu vejo também que o coração e a mente fala da alma. Agora o que adianta, irmão? Tem um esqueleto se não tiver vida. Olha o que acontece no versículo seguinte: os ossos se ajuntaram, o esqueleto se formou. Veio o esqueleto, esse pedestal, o esqueleto se formou. Braços, perna, eles se formaram, ficaram ali. E de repente vieram tendões, carne, pele. Como você está me vendo? Olhe para mim. Mas não havia o quê? Espírito. Eu vejo muitas pessoas que têm pele, carne, ossos, mas não vivem a vida que Deus tem para elas. Fala para o teu irmão: você está vivendo 100% que Deus quer que você viva? Pergunta para ele. Fala, responda por gentileza, eu perguntei algo para você. Você tem vivido 100% daquilo que Deus quer que você viva? Olha só, isso é muito forte, irmão. Vamos encerrar agora. Não tinha espírito na estrutura, tinha tudo, um corpo. Irmão, tem muita gente que está por aí perambulando,
Ele existe, mas não vive. Porque existe uma diferença entre existir e viver. Domingo passado eu falei uma analogia dos livros que tem lá no céu, o livro da vida. E aí tem um livro, né, da minha história, da minha vida. Imagine que na história da minha vida tem um livro de prata e um de ouro, como eu disse aqui semana passada. E quando eu for para a glória, Deus vai me falar: olha, Marcos, vou pegar a história da sua vida. Ele vai lá e pega o livro de prata e fala: olha, você foi salvo pelo meu filho, pelo sangue do Cordeiro, e aqui está a tua história da sua vida. Porque a salvação é pela graça, diga amém, não por mérito. E aí começa a contar toda a minha história. E aí de repente tem aquele livro de ouro, que eu falei semana passada. E aí Deus manda pegar o livro de ouro. Ele fala: agora aqui nesse livro de ouro, Marco, tem a história que eu tinha para você lá na terra. E quando eu começo a folhear aquele livro de ouro, eu vou ver quanto tempo eu perdi querendo viver a minha história e não a história de Deus. Tem gente que só existe, outros vivem. É muito forte isso. É muito forte. E ele fala: farei entrar em vós o meu espírito e vivereis. Nós tínhamos o que? Morte, ossos, esqueletos e morte. E ele mandou profetizar algo mais. Não havia espírito. Verso 9. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, diga: assim diz o Senhor, venha desde os quatro ventos, norte, sul, leste, oeste. Dê uma verificada nas 4 áreas da sua vida, 5 áreas da sua vida, toda a sua vida agora. Aonde está o problema? Aonde está a morte? Aleluia. Quando o profeta começou a caminhar no vale, ele viu morte no norte, no sul, no leste, no oeste. Aleluia. Deus tem vida para você aqui essa noite. Fecha os teus olhos. Onde tem morte, irmão? Onde tem morte? Oh, aleluia. Deus pode restaurar o que está ruim na sua casa hoje. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo pode entrar na sua casa hoje, na sua vida hoje. Uma coisa é o Espírito Santo por fora, outra coisa é o Espírito Santo por dentro. O Espírito Santo por fora ele só toca, o Espírito Santo por dentro ele transforma. Por isso que Deus falou: profetiza, o Espírito profetiza, para que ele desça e entre neles, venha sobre eles, para que haja vida. Depois que o Espírito entrou neles, o que acontece? Olha o texto: eles viveram. Eu sei a agonia que está no teu coração. Muitos aqui estão agoniados, porque a palavra está batendo. Você não está vivendo a vida que você teria que ter vivido. Você está aqui essa noite, porque Deus te trouxe aqui esse lugar. Olha Deus revelando aqui, ó. Você está aqui nesse lugar hoje, e Deus te trouxe aqui, porque quando você olha para você, você não está vivendo a vida que Deus te deu. Você maquiou a situação, você maquiou o casamento, você maquia a religião, você nem queria estar aqui na verdade, você está aqui porque às vezes você foi empurrado para estar aqui. Tem morte aí dentro. Tem uma situação contrária aí dentro. Deus está preocupado em entrar dentro de você, no seu interior. A primeira coisa que aconteceu, eles viveram. A segunda, houve uma reação, eles ficaram em pé. Eles receberam o Espírito, eles começaram a viver, e eles se puseram em pé.
Sabe, querido, posição do crente em pé, por essa posição de uma mulher de Deus em pé, posição de um homem de Deus em pé, posição de uma mulher. Salmo capítulo 20, versículo 8, a Bíblia nos ensina que a posição é em pé. O salmista diz, lá no Salmo capítulo 20, versículo 8, algo muito poderoso, que o posicionamento nosso é em pé. E aqueles ossos se ajuntaram, vieram nervo, pele, carne, e eles ficaram em pé. Porque a Bíblia diz, alguns vacilam e caem, mas nós nos erguemos e ficamos firmes em pé. Fique em pé onde você está.